Bem-vindas, ok? Então, bem-vindas a todas e é muito bom estar aqui hoje. Como a Camila disse, esta aventura das Mulheres à Obra começou na minha vida antes das Mulheres à Obra terem começado, com a Camila e com a Carla, no fundo, a falarem deste projeto e pronto, e como eu trabalhei sempre muito com mulheres, achei que fazia todo o sentido existir este grupo em Portugal. E pronto, e apoiei desde o início, muitas vezes não estou muito na linha da frente, porque é evidente que tenho muita coisa para fazer, não consigo estar muito presente, mas estou sempre que a Camila pede qualquer coisa ou que a Carla precisam de ajuda ou qualquer coisa, eu estou sempre disponível e faço muito gosto nisso. Portanto, estas duas workshops têm um bocadinho a ver com isso, têm também a ver com a minha experiência ao longo destes anos. Eu sou um dos primeiros coaches em Portugal, portanto sou coach há 14 anos, e como a Camila disse, o meu percurso profissional teve grandes mudanças. Começa porque eu fiz filosofia, com muitas cadeiras em psicologia, mas a ideia era poder fazer, hum, no fundo, licenciar-me em educação física. Portanto, estão a ver, de educação física para filosofia, vamos do 8 para o 80, não é? E na minha vida estas duas determinantes sempre foram muito importantes. Um lado mais físico, um lado mais terra a terra e um lado mais de pensamento, de investigação, de compreender o que é o pensamento humano, o que são os problemas muitas vezes até das mulheres, das famílias, etc. Portanto, fiz filosofia com muitas cadeiras em psicologia, fui professora de filosofia e psicologia durante 10 anos, nas escolas da área de Lisboa, também em Vila Franca, e depois, quando fui colocada no Bom Barral, decidi que não queria continuar no ensino porque estava mais ou menos a partir do dia 15, dia 18, eu já não tinha dinheiro, o ordenado era muito baixo e, portanto, eu tinha que pagar para ir trabalhar. Tinha tido que alugar uma casa, tinha tido que arranjar um carro, porque acabava as aulas por volta das 11h30 e para regressar a casa não conseguia fazê-lo com transportes públicos, já não havia transportes públicos naquela zona. Portanto, saio do ensino e pensei o que é que eu vou fazer, com uma licenciatura em filosofia que não dá para nada, e a ideia foi, vou trabalhar em Estamos venda. a escutar. Elisa? Não faz mal, pensava que estivesse a dizer-me qualquer coisa a mim. Então o que é que eu fiz? Virei a minha vida, como a Camila disse, eu já várias vezes ao longo da minha vida virei a minha vida radicalmente. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos e desenvolvia no fundo, uma coleção de malhas, fazia tricôs à mão e, portanto, a parte das vendas não era algo desconhecido para mim. Enquanto estudava e fiz toda a faculdade sempre assim. Também trabalhava, tinha os tricôs, tinha uma loja para onde vendia e comecei a ter pessoas a trabalharem para mim. Às tantas tinha 20 e tal pessoas a trabalhar para mim, portanto, a área das vendas era uma área que eu conhecia, resultado desse meu hobby que se transformou no meu primeiro negócio. Portanto, o empreendedorismo começa muito cedo e este trabalho dos tricôs eu comecei a fazê-lo aos 13 anos, através de uma amiga que me convidou, portanto, eu queria muito ganhar o meu dinheiro, tinha muito aquela veia empreendedora e, portanto, é assim que começa. Portanto, saio do ensino para a área de vendas, é evidente que na altura foi assim uma mudança muito radical, mas permitia-me estar mais próxima de casa, embora viajasse bastante, tinha muitas deslocações, e pronto, e essa experiência foram uns anos muito importantes. Depois sempre por concurso e sempre por anúncios, concorro a um anúncio em que podia ser chefe de vendas, portanto, e fico em primeiro lugar, torno-me chefe de vendas numa área já na área da cosmética, numa empresa já na área da cosmética. Vou para Paris fazer formação, portanto, sempre com a preocupação que fossem multinacionais onde eu pudesse crescer. E depois, alguns anos mais tarde, entro, como a Camila disse, na Mary Kay, como chefe de vendas e formadora, porque era uma coisa que eu queria muito e que não me deixavam dar formação. E depois, o que é que acontece? Dentro da Mary Kay eu faço um percurso muito rápido, porque houve algumas convulsões dentro da empresa e o que a empresa americana pensou foi: nós conhecemos a Teresa, nós sabemos o seu trabalho, vamos lhe dar a oportunidade de ver se ela consegue agarrar estes desafios. E, portanto, eu fico como responsável de operações, depois diretora de operações, depois sou promovida a diretora-geral
e vamos crescendo o número de pessoas na força de vendas até termos 3.400 pessoas na força de vendas. Portanto, a minha liderança era de 3.400 pessoas. Depois, a empresa começa a perceber que nós em Portugal vendíamos mais em termos absolutos do que vendia a Espanha. Se vocês compararem, a Grande Madrid tem 9 milhões, Portugal tem 10 milhões. Portanto, como é que um país como Portugal vendia mais cosmética, e sendo as espanholas muito mais de arreglar-se, não é? De se arranjarem, como é que nós em Portugal vendíamos mais do que vendia a Espanha? Então, propõe-me ficar também a dirigir Espanha. Então, eu somo às 3.400 pessoas que tinha em Portugal, mais 3.200 que havia em Espanha. Portanto, um mar de mulheres, não é? E como vocês sabem, a liderança de mulheres não é fácil. E pronto, e as coisas começam a crescer e continuam a crescer, e motivar uma força de vendas que é totalmente externa não é fácil. Eu estou 10 anos nesse projeto, depois recebo um convite para uma empresa portuguesa na área dos textos, que era uma área que me interessava imenso, numa empresa que tinha 5.600, se eu não estou em erro, 5.600 senhoras, onde também me dão a possibilidade de eu ser sócia da empresa. Ora, numa multinacional americana, a sociedade é algo que nunca se vai propor a um colaborador. E, portanto, eu era muito bem paga como diretora-geral, a Ibérica, mas não tinha a possibilidade de vir a ser sócia. E, portanto, isso para mim foi aliciante. Como eu vos digo, eu sempre tive esta veia muito empreendedora. Decido sair da empresa, deixo as coisas todas, deixo uma pessoa para me substituir, etc. Foi um processo de 6 meses para poder sair e abraçar um novo projeto. E quando vou para o novo projeto, ao fim de pouco tempo percebo que tinha cometido um erro muito grande, aquilo que a empresa me oferecia não tinha nada a ver com aquilo que eu queria, altamente estruturada, as pessoas não queriam sistematizar rigorosamente nada, queriam continuar a fazer a exceção da exceção da exceção, e não se pode gerir uma força de vendas autónoma com esse tipo de atuação. Portanto, acabo por estar 1 ano e meio até perceber que realmente não ia conseguir fazer nada, e depois acabo por sair. E mais uma vez, como a Camila disse aqui, a questão é: o que é que eu vou fazer à minha vida? Pronto, na altura eu começo a investigar e descubro, há 14 anos atrás ninguém sabia o que era coaching, e eu descubro uma possibilidade de me certificar como coach nos Estados Unidos, como coach de negócios. E eu pensei, eu acho que eu procuro sempre o sentido mesmo nas coisas mais difíceis que me acontecem na vida. E eu pensei, eu acho que a experiência desta empresa portuguesa vai-me trazer a forma disfuncional como as empresas em Portugal muitas vezes funcionam, e a falta de preparação que as pessoas têm para levar os seus projetos por diante. E, portanto, acho que se eu me tornar coach de negócios, eu vou conseguir ajudar muita gente, porque há muita gente a precisar de ajuda para poder, de facto, ter uma empresa estruturada em Portugal. E vou para os Estados Unidos, faço a minha certificação, faço primeiro uma certificação como business coach, depois em Londres faço uma certificação como executive coach, porque o business coaching é para trabalhar com pequenas e médias empresas, o executive coaching é para trabalhar dentro das grandes multinacionais, e como eu vinha dessa área, isso interessava-me bastante. E depois acabo por fazer certificações de life coaching, certificações de PNL, certificações numa forma de terapia, que é a terapia da linha do tempo, timeline therapy, que eu adoro. Portanto, todos os anos estou a fazer novas certificações. Agora certifiquei-me como instrutor online. Portanto, todas essas formas de somar conhecimento e de trazer sempre aquilo que eu considero que há de melhor em termos internacionais para Portugal e tornar as coisas acessíveis. Portanto, quando a Camila e a Carla me vêm falar deste grupo das Mulheres à Obra, caem na minha vida como sopa no mel, não é? Porque experiência de mulheres e de grupos grandes de mulheres e dirigir mulheres era algo que era para mim, pronto, muito, muito normal. E pronto, e aqui estou hoje para partilhar um pouco convosco o que é que o empreendedorismo tem a ver com a autoestima, e um bocadinho também como é que ao longo destes 14 anos de prática e de trabalhar com muitas, muitas, muitas mulheres, muitas senhoras, eu chego a esta conclusão de que realmente o empreendedorismo e a autoestima estão muito ligados, e como é que eu ia dizer, o patamar a que a pessoa chega vai ter a ver com o trabalho de autoestima que ela faz ou que ela não faz. Portanto, quanto mais trabalho de autoestima a mulher fizer, mais alto ela vai conseguir chegar em termos de sucesso. Quanto menos trabalho de autoestima ela fizer, mais parada ou travada num determinado patamar de evolução ela vai ficar. Portanto, é muito interessante para nós mulheres, e eu considero este tema muito, muito interessante, e como eu vos digo, é resultado de anos de prática e de experiência com mulheres, e também do meu único vício, que eu não bebo, não fumo, não tenho vícios, mas tenho um vício incrível que é pensar.
Então é resultado de anos de estudo e de investigação e de reflexão, não é, sobre este tema, o que é que são as mulheres nos negócios, o que é uma mulher empreendedora e como é que as mulheres que têm muitas cartas para dar podem chegar, no fundo, mais longe e podem fazer melhor por si próprias, pelos seus projetos, pelas suas famílias e pelo seu país, como é evidente, não é? Portanto, depois desta introdução, espero que não tenha sido demasiado longa, mas a minha vida, pronto, eu já este ano faço 62 anos, portanto a minha vida também já não consigo contá-la em 3 minutos. Espero que, pronto, que vocês me conheçam um bocadinho melhor e também percebam como é que é o meu percurso. Dito isto, vou passar à apresentação, vou partilhar convosco e pronto. E eu acho que estão sempre, os microfones estão sempre abertos, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, podem intervir como quiserem, já sabem que, e quem me acompanha e acompanha o meu trabalho sabe que as coisas são extremamente interativas, sobretudo quando estamos numa sessão Zoom como esta. Uma coisa é estar a transmitir a partir do StreamYard, outra coisa é estarmos em Zoom, portanto em Zoom as coisas têm que ser muito mais interativas. Ora bem, então, empreendedorismo e autoestima. Vocês veem aqui esta mulher, no fundo é o sonho, não é? O sonho é eu ter dinheiro para tudo aquilo que eu quero fazer. E eu poder, no fundo, implementar o meu projeto e ter a rentabilidade que eu quero para ter o estilo de vida que eu quero. Digam-me lá uma coisa, vocês revêem-se nesta imagem? Quem é que se revê nesta imagem de sucesso? Contem-me lá. Ou acham a imagem muito agressiva porque ela está ali com aquelas notas e, portanto, contem-me lá, o que é que vocês acham? Quem é que quer intervir? Ainda não, mas um dia. Ok, ok. Mas está Ela no ali já está horizonte. num patamar E muito ela está no elevado. horizonte. Desculpe. Ela ali já está num patamar muito elevado. Pronto. Pronto, mas aí foi por isso que eu fui buscar esta imagem, porque eu quero vos transmitir isto, não é? E não pensem que isto é ser materialista, porque se nós tivermos um porquê, se nós tivermos uma razão, isto é uma parte do processo, pode estar mais longe ou mais perto, como a Daniela disse muito bem, mas eu tenho que estar a caminhar para lá, para poder ter o estilo de vida que eu quero, que eu gostaria de ter para mim e muitas vezes para a minha família, não é? E muitas vezes as mulheres, e hoje em dia está provado que a liderança no feminino, quando ela é alinhada, porque é evidente que existem mulheres que não estão alinhadas, e aí não é liderança, é chefia, ok? E a chefia de uma mulher desalinhada é terrível, porque vem ao de cima toda a parte da inveja, a pessoa sentir-se muito mal, comparar-se com toda a gente, e portanto é muito complicado quando a mulher não é um chefe, não é um líder, mas quando a mulher consegue atingir um patamar de liderança, é extraordinário, porque as mulheres, a primeira coisa que pensam é como é que eu posso dar de volta, como é que eu posso contribuir. E essa forma muito positiva e muito benéfica que a mulher tem de estar na vida, hoje em dia internacionalmente está provado que a mulher deve estar em muito mais cargos do que aqueles que está por essa circunstância da possibilidade de ser mãe, portanto ter em si de forma natural este querer dar aos outros. Portanto, não é minimamente problemático. A mulher muitas vezes não se vê a ganhar muito dinheiro, porque, como o seu papel foi sempre apoiar, suportar, não é? Culpabiliza-se. Lá está a tal situação da autoestima. Estão a ver? Se eu me culpabilizar porque eu estou a ganhar muito dinheiro e a pessoa ao lado não está, eu vou travar, a nível inconsciente, a minha progressão. Então, eu tenho que estar bem comigo e tenho que estar bem na minha relação com o dinheiro. Porque se eu não estou bem comigo, se eu não acho que mereço, se eu não me amo o suficiente para sentir que eu posso estar na linha da frente e estar a fazer um trabalho espetacular e ser bem remunerada por ele. Se eu não consigo ter essa maneira de pensar e se eu não vou fazer esforços para lá chegar, eu estou muitas vezes na rodinha dos ratos. Então o que é que acontece? Eu estou a trabalhar, mas não saio, vamos lhe dizer assim, da cepa torta, ok? Porque eu estou somente a fazer o suficiente para chegar ao final do mês. E às vezes não faço o suficiente para chegar ao final do mês, porque assim que há uma variação a nível do mercado, e como é o caso agora da pandemia, eu ando para trás e não faço o suficiente para chegar ao final do mês. Estão a ver? Portanto, por trás disto está um outro conceito, e hoje não vim a falar disso, mas pronto, uma vez que a conversa vai um bocadinho por aqui, eu também gosto sempre de deixar fluir e também de deixar fluir as ideias, porque eu acho que as mensagens muitas vezes são necessárias para quem está a ouvir. Então, quando uma ideia vem, eu deixo a ideia fluir. E a ideia que está por trás disto, e que é uma ideia muito problemática, e sobretudo para nós portuguesas é muito problemática, é a ideia da empresa estável. A empresa estável é uma falácia.
não existem empresas estáveis. E a pandemia veio mostrar isto. E embora isto já se soubesse antes, não é? Aquela ideia, eu tenho a minha empresa estável, faturamos o suficiente e, portanto, não me interessa desenvolver, é completamente errada. Uma empresa ou está em crescimento ou está a decrescer. Nunca está estável. Pode dar-nos a ilusão de que está estável. E às vezes podemos ter 10 anos, 15 anos, 20 anos dessa ilusão. Mas pode vir de repente uma coisa qualquer que a empresa que estava a faturar assim faz isto. E vocês veem muito isso, sobretudo em empresas maiores, porque também temos mais notícia delas, a nível dos têxteis, por exemplo, em que as pessoas tiveram empresas estáveis de geração em geração e muitas vezes na segunda ou na terceira geração de repente há uma falência abrupta, porque um cliente que era cliente há muitos anos e com quem se contava e não sei o quê, que estava aquela faturação muito, muito consistente, de repente deslocaliza, no fundo, a confecção, vamos pensar que são testas, a confecção para o Oriente, ou para Itália, ou para outro sítio qualquer, e a fábrica perdeu 50% da sua produção. Se a fábrica, entretanto, comprou equipamentos e tem perante o banco grandes responsabilidades, está número 1 para ir para o buraco. Ou se conseguem reinventar completamente, ou vão para o buraco. Portanto, isto que acontece nas grandes empresas, muito mais rapidamente acontece num projeto pequeno. Estão a ver? Portanto, nós não podemos nunca pensar que vamos criar um projeto estável. Eu quero é fazer 2.000 euros para o meu ordenado. É só o que eu quero. Esqueçam lá isso. Aliás, a nossa próxima sessão vai ser sobre isso, vai ser como passar de empreendedor a empresário. Porque esta ideia da empresa estável, porque é que esta ideia em Portugal está tão enraizada nas pessoas e passa para o empreendedorismo como se fosse um vírus que infecta tudo? Porque nós, durante muitos anos, e nas gerações, sobretudo na minha geração e nas gerações anteriores, tivemos um grande peso do Estado na nossa vida. Aquilo que era bom era que as pessoas fossem funcionários públicos. Não se esqueçam disso. Portanto, o que há de mais estável? O que há de mais estável é o Estado, onde eu entro, faço o meu trabalho, faço a pausa do almoço, depois continuo à tarde e saio às 4h30. Estão a ver? E era muitas vezes este o objetivo que os pais tinham, que os filhos tivessem empregos estáveis. Então esta ideia de estabilidade no emprego, de estabilidade na atividade, passa de estabilidade para a empresa, de forma completamente errada. Não há empresas estáveis, não há projetos estáveis. Temos que estar sempre a fazer esforços de crescimento, a melhorar todos os dias. Quer seja porque estamos a melhorar internamente os nossos processos, quer seja porque estamos a melhorar a nossa liderança, quer seja porque estamos a melhorar os nossos produtos, quer seja porque estamos a melhorar um processo que estávamos a fazer de uma determinada maneira, mas que faz mais sentido fazer de outra. Estão a ver? Portanto, a melhoria contínua tem que ser um processo. Ora, para melhorar continuamente, e agora aqui agarramos na autoestima, eu não posso pensar... Não posso pensar... Faz mal, Joana. Tem um piolho ou uma piolha pequenina. Foi ela, sim. Já agora eu queria só dizer, eu vivi muitos anos da minha vida assim, presa a esse pensamento, porque eu sentia que a ambição era uma coisa má, porque eu via alguém, e pronto, eu vivi uma relação com uma pessoa em que essa pessoa consegue passar por cima de muita gente, e eu comecei a ver a ambição como uma coisa má e aprender-me nessa coisa de se eu quisesse mais para mim, eu estava a fazer alguma coisa de mal, não é? Sim. E vivi um bocado assim muitos anos, e agora sinto que com 20 e tal anos pensava de uma maneira muito mais antiquada e menos liberal do que penso agora com 30 e poucos. Joana, isso é muito interessante que esteja a dizer isso, porque assim, nós vimos todos de uma moral judaico-cristã, ok? E quer queiramos, quer sejamos ou não católicos praticantes ou judeus praticantes, nós temos essa moral a nível inconsciente muito enraizada em nós. Então essa moral vai nos dar exatamente uma relação de culpabilização com a ambição e com o dinheiro. Então, eu vou-me culpabilizar por ser ambicioso ou ambiciosa, eu vou-me culpabilizar por ganhar mais dinheiro do que os outros. Está a ver? Então, nós vamos ter que desmontar isso. E isso, mais uma vez, tem a ver com a autoestima. Por isso é que é interessante, no fundo, e para mim foi muito interessante estudar filosofia e perceber todos estes parâmetros do nosso pensamento e depois vir trabalhar isto nas vendas, vir trabalhar isto nas empresas, vir trabalhar isto, no fundo, nos projetos que nós pomos de pé.
Porque tudo isso, eu hoje não tinha preparado o iceberg da identidade, mas eu penso que vocês conhecem, não é? Há uma pequenina parte, imaginem um iceberg, há uma pequenina parte que está à tona da água, que é o nosso consciente, mas há toda uma massa enorme que está debaixo da água, que é o nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente está exatamente essa ideia de que ganhar dinheiro é uma coisa negativa. Ter preponderância ou estar ou fazer melhor que os outros é uma coisa que eu não devo fazer, quando isso é totalmente errado. Ganhar dinheiro pode ser negativo se eu vir o dinheiro como uma forma de superioridade. Então, eu vou considerar-me superior porque eu tenho mais dinheiro, ou eu vou passar os outros a ferro porque eu quero ganhar mais dinheiro. Agora, se existir dinheiro e se existir lado a lado com esse dinheiro a parte ética, ou seja, a parte de valores na conduta, eu posso ganhar cada vez mais dinheiro porque eu tenho cada vez mais a oportunidade de ajudar mais pessoas. Então eu desbloqueio completamente aí o ganhar dinheiro. Faz sentido isto para si, Joana? Sim, completamente, mas só agora é que eu comecei a perceber isso, não é? Passado 10 anos, vá. Mais vale tarde que nunca, não é? Mas, Claro, claro. sim. Por isso é que trabalhar com um coach é importante, porque, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo e que eu identifico que têm esse problema, rapidamente vamos limpar isso, porque se eu quero crescer no negócio, isso é uma âncora, não é? É uma âncora energética, que está a nível inconsciente. Então, Eu costumo se eu dizer tenho... que é aquelas bolas de chumbo que prendem o pé, e aquilo uma pessoa quer andar e está ali com a bola e o mindset não cresce, não é? E realmente vi que, quer dizer, eu estava a pensar que a ambição era só uma coisa má, mas depois percebi que não, que se eu trouxer várias pessoas comigo, não é? Eu posso ganhar mais dinheiro e também essas pessoas podem ganhar mais. Sim, e não preciso passar por cima de ninguém, porque era esse o receio, era atropelar pessoas para conseguir chegar a algum lado. E eu prendi-me nesse pensamento muito tempo. Joana, imagina o seguinte, nós podemos montar uma empresa que fosse a empresa dos nossos sonhos, onde os nossos colaboradores têm o melhor ambiente do mundo, não é? Nós temos para nós, como líderes, o melhor ambiente porque foi criado por nós, e nós temos pessoas a trabalharem connosco, que têm connosco uma relação espetacular, onde estamos todos focados em fazer cada dia melhor para os nossos clientes e para a nossa empresa. Aqui a ambição tem tudo de positivo, já não tem nenhuma bola de chumbo, já não tem nenhuma âncora, já não tem nada que aprenda, porque a equipa pode crescer, continuar a crescer, e as pessoas são, aquela dinâmica de positividade energética que se cria é cada vez maior, está a ver? E portanto vai beneficiar Sim. toda a gente, e é isso que se pretende. Sim, é isso mesmo, sim. Hoje eu não preparei como é que se trabalha a ambição. Pronto, eu tenho um curso que é Gestão de Tempo, Foco e Autoestima, onde eu exatamente trabalho essa parte, como é que se trabalha a ambição. Mas uma coisa é certa, a ambição, e normalmente eu não uso a palavra ambição exatamente porque em português tem muita conotação negativa, utilizo a palavra objetivos e atingir objetivos porque é muito mais, eu diria, terra a terra por um lado e tem menos conotações enviesadas, não é? E portanto nós temos que trabalhar para atingir objetivos e nós temos que ter objetivos anuais, temos que ter objetivos semestrais e depois temos que ter objetivos trimestrais. E lá está, uma coisa é uma pessoa sozinha fazer os seus objetivos, outra coisa é a pessoa estabelecer os objetivos e validá-los com o coach, outra coisa é eu fazer isso sozinho ou com o coach e depois ter uma equipa interna ou externa com quem eu trabalho. Quando nós pomos várias pessoas com os mesmos objetivos dentro da cabeça para, em conjunto, os atingirmos, vamos atingi-los muito mais rápido. E isso é altamente poderoso. Porquê? Porque a nível do iceberg eu estou a trabalhar a parte de cima, que está à tona d'água porque tenho os objetivos escritos, mas estou também a passar mensagens para a parte inconsciente e a desbloquear as tais bolas de chumbo, as tais âncoras que eu tenho, muitas vezes, e que me prendem, e que se eu não escrever os meus objetivos e não os tiver fixados num sítio onde eu os possa ler, acabam por não funcionar como âncoras positivas. Então o que é que acontece? A parte inconsciente vai-me travar. Eu estou a fazer muito esforço para andar para a frente, mas estou a ser travado de forma sistemática para andar para trás. E claro que depois não funciona, não é? Pois. É o navegar contra a maré. Eu encontro muita gente que trabalhou muito e ao fim de 5 anos, ao fim de 8 anos, estão exatamente no mesmo sítio. Porque esse trabalho não foi feito. Portanto... Isso é assustador. Não é. Só de pensar nisso. Mas, Joana, é assim, não temos que nos assustar, temos que aprender. Como é que fazemos face ao medo? Com a aprendizagem. Então, tome consciência, aprende, desbloqueio e avanço. Okay? O processo tem que ser este. Porque se eu olho para as coisas e digo, que horror, e ando para trás, e o medo vem sobre mim,
Quanto menos eu vou agir, mais o medo se vai agigantar. E o medo muitas vezes é uma projeção. Vocês veem isso bem quando nós vamos, por exemplo, temos uma falésia do nosso lado esquerdo, o sol está do lado direito e, portanto, a nossa sombra vai fazer uma sombra, a nossa imagem, a nossa pessoa vai fazer uma sombra muito grande na falésia, não é? Essa é a projeção do medo. O medo é essa imagem muito grande nossa, de medo, de negra, que nos assusta. Muitas vezes o medo é rapidamente desbloqueado se nós passarmos à ação. Agora, quanto mais tempo nós estivermos travadas e paradas sem agir, mais o medo se vai agigantar. Ok? Portanto, temos que perceber isso. Mas, quando eu olho e digo assim, ok, isto mete medo porquê? Vamos pensar, eu tenho medo de ganhar dinheiro porque eu tive uma vivência com uma pessoa que era extremamente ambiciosa e passava toda a gente a ferro. Ok, então qual é a lição? A lição é que eu posso evoluir, mas tenho que ter muito cuidado na parte ética para tratar toda a gente com respeito e com consideração. E manter sempre a minha humildade. Porque a arrogância impede a pessoa de aprender, a humildade baixa, exatamente, no fundo, a relação da pessoa consigo própria, no sentido de alinhar, e permite que a pessoa continue a aprender até ao final da sua vida. Ok? Portanto, Sim. Quando eu percebo isto, eu não tenho que ter medo. Faço um voto de humildade. Faço um voto no sentido de continuar a ser humilde até ao final da minha vida. Porque eu percebo que isso é a única forma de estar na vida correta, é essa. E a partir daí, sempre que eu tenho uma situação, eu olho para a situação e digo, o que é que eu tenho que aprender? Porque a humildade é isso, é eu estar disponível de fazer as aprendizagens. Quando eu estou disponível para aprender, eu estou numa situação de humildade. Quando eu integro a lição, eu passo para o patamar seguinte de consciência. E a vida é exatamente isso, é eu conseguir, patamar a patamar, elevar o meu nível de consciência, até que eu percebo muito mais coisas, consigo viver uma vida muito melhor e tenho uma realização interna cada dia mais interessante e mais, no fundo, mais realizadora para mim e para quem está à minha volta. Sim. É isso onde eu quero chegar. Quando eu disse que era assustador, era a pessoa trabalhar tanto e estar sempre no mesmo sítio, não é? Porque E está a trabalhar de forma visualizar. externa. Está a Pois, trabalhar de forma externa. isso. Temos que Sim. alinhar a forma externa com a forma interna. Sim, Enquanto sim, eu não sim. fizer isso, eu não consigo avançar. Sim. Obrigada, Teresa. Nada. É tão bom esclarecer essas coisas. Obrigada. Diga, Daniela. A Daniela ia dizer qualquer coisa. Eu costumo dizer que o nosso negócio é o nosso limite, ou seja, se nós não evoluirmos, o nosso negócio também não vai evoluir. Nós podemos estar a trabalhar, mas é como se estivéssemos numa roda dos ratos. Estamos a trabalhar, mas não estamos a evoluir. E o negócio vai estagnar também, de certo modo. Sem dúvida. Eu ainda vou um bocadinho mais longe. Eu digo que quem decidiu ter um negócio próprio, decidiu, às vezes de forma inconsciente, ter um processo acelerado de crescimento pessoal. Okay? Portanto, todas vocês que têm o vosso próprio projeto, decidiram isso, umas com mais consciência e outras com menos consciência. Mas, no fundo, foi nesse comboio, vamos dizer assim, que vocês entraram, no comboio acelerado do desenvolvimento pessoal. Porque só consigo ter sucesso se eu continuar sempre a questionar-me e evoluir e, no fundo, a aprender e a ir para outros patamares de consciência. E sempre que eu estou a fazer isso, o meu negócio vai refletir isso. Quando eu travo essa evolução, quando eu travo essa aprendizagem, quando eu estou num patamar, mas já não estou em evolução, o meu negócio vai refletir essa falta de evolução que acontece em mim. Então o meu negócio começa a ser sempre igual. Quando o meu negócio começa a ser sempre igual, e isto também é muito interessante falar sobre isto, também não tinha pensado falar sobre isso, mas queria muito partilhar convosco. Quando o meu negócio começa a ser sempre igual, ele torna-se enfadonho, torna-se chato. Então eu começo-me a fartar do meu negócio. Então quando eu me estou a fartar do meu negócio, é porque eu não estou a ter suficiente criatividade dentro do meu negócio. Então muitas vezes eu começo processo de coaching exatamente assim, porque as pessoas estão cansadas do negócio e já não têm energia. Porquê? Porque entraram nessa roda de estar sempre a fazer, sempre a fazer. O que é que aconteceu? Pararam o desenvolvimento pessoal, então estão a fazer, e às tantas a própria mente, o cérebro da pessoa, descola do processo e diz assim, já estou farto disto, estou cansado. Então a pessoa começa a ter menos energia e começa-se a afastar mentalmente do projeto. E começa a dizer, não sei até que ponto é que faz sentido continuar a fazer isto. Ok? Às vezes o problema não é o projeto, o problema é o que se está a passar dentro da pessoa. Porque nós, como seres humanos, temos que estar em evolução. É uma determinante nossa como pessoas. Nós temos que estar em evolução. E sempre que nós não estamos em evolução, nós vamos ter esta sensação de cansaço, de perca de energia, que depois, em último caso, pode nos levar a uma depressão.
Uma depressão é exatamente isso, é quando o eu profundo, a nossa parte mais essencial de nós, não é? Não vê uma luz ao fundo do túnel. Então, quando numa situação nós não vemos essa luz, o que acontece é que esta parte de mim, esta minha essência retrai-se e entra numa tristeza de não sentir que existe um sentido na vida, não consigo ver qual é o sentido da vida. Então, quando eu não consigo ver qual é o sentido da vida, eu retraio-me, entro nessa tristeza e essa tristeza pode levar a uma depressão. Então eu entro naquilo que eu chamo um poço de negatividade. Então às vezes o que é que acontece? Eu começo-me a sentir mal comigo, eu começo a sentir mal com quem está à minha volta, se tiver um companheiro muitas vezes eu entro num processo de divórcio, eu depois tenho o meu negócio mas eu já não consigo levantar-me de manhã para fazer as coisas e eu entro numa fossa completa. Este é o cenário mais negro, mas que acontece. Portanto, pensarmos sempre, nós temos que estar em evolução. E a evolução é o quê? É, no fundo, estarmos disponíveis para sair fora da zona de conforto. Nós temos 3 zonas, a zona de conforto, a zona de desafio, que está mais para além da zona de conforto, e depois temos a zona de pânico, que é a zona onde o medo aumenta brutalmente. Nós temos que estar na zona de conforto para conseguirmos repor as nossas energias, mas disponíveis para sair para a zona de desafio. A zona de desafio o que é? Quando eu começo a fazer coisas novas. Quando eu começo a testar produtos, como eu estava a dizer, que eu nunca testei, quando eu começo a fazer processos que eu nunca fiz, quando eu avanço para aprender qualquer coisa que eu não sabia, e portanto eu entro num curso para aprender, seja um idioma, seja uma nova forma de fazer, seja aquilo que for. Portanto, quando eu passo para a minha zona de desafio, aí é quando eu estou em crescimento. Agora, temos que perceber que sempre que eu entro na zona de desafio, vai entrar uma emoção que é o medo, que é a insegurança, ok? Às vezes a ansiedade. Quanto mais forte for a força interior da pessoa, mais a pessoa faz este processo sem ansiedade. Quanto mais frágil for a essência da pessoa, quanto menos trabalhada tiver em termos de robustez interior, mais a ansiedade vai apanhar a pessoa. Então o que nós temos, e sobretudo nós mulheres, onde a parte emocional é muito forte sempre. Nós somos pessoas muito sensitivas, não é? Nós temos que aprender a controlar essa ansiedade e a saber viver com ela, com esses medos, sem os deixar agigantar e aprendendo a enfrentá-los. É evidente que quem teve educações onde ter coragem, fazer coisas fora da caixa foi bastante, como é que eu ia dizer, incentivado, tem isto já trabalhado dentro de si. Quem teve aquelas educações mais tradicionais, onde a pessoa não pode fazer nada porque tudo é muito perigoso, e agora não saltes do banco cá para baixo porque podes morrer com 2 anos ou 3, não é? Ai não, isso não, ai não, aquilo não, ai não, aquilo não, e nós, para nós mães, isso é muito importante, nós não podemos entrar nesse registro com os nossos filhos, ok? Mas quem teve esse estilo de educação, lá está, a nível inconsciente, tem que a ideia de que o mundo lá fora é muito perigoso. Então, quando eu vou para o mundo lá fora e inclusivamente levo o meu projeto, os medos disparam. Estão a ver? E, portanto, lá está, se não trabalharmos a parte interna e se tivermos este tipo de educação e se tivermos este tipo de pessoa altamente ansiosa, altamente insegura, altamente posta em causa sempre que alguma coisa surge como ameaça, não é? Esta pessoa em termos de projeto, esta pessoa vai ter que crescer bastante algum desse crescimento será feito com sofrimento, porque é evidente que não é fácil lidar com a extrema ansiedade, com ataques de pânico, tudo isso é muito difícil, não é? Portanto, mais uma vez é necessário perceber o que é que está a passar com a pessoa, como é que podemos estabilizar a pessoa e como é que podemos, no fundo, fortalecer a pessoa interiormente. Porque se não o fizermos, o projeto não vai durar muito tempo. Okay? Faz sentido isto para vocês? É interessante e é uma maneira, no fundo, de pensarmos empreendedorismo de outra forma, mas eu acho que, para mim, é a única forma possível. No fundo, é a maneira que nós temos de, através desta reflexão, não é? Chegarmos fundo dentro daquilo que somos nós e daquilo que é todo o nosso processo de crescimento interno que se reflete no nosso projeto e que vai permitir que o projeto seja um projeto de sucesso. Ora bem, então, começámos com este slide, não é? Mas, de facto, o que nós muitas vezes vemos é esta situação, estão a ver? Portanto, os desafios das mulheres empreendedoras. Então, eu listei aqui alguns desafios, não quis ser muito extensiva, mas sim, mas há muitos mais do que estes. Mas a maior parte é falta de dinheiro para investir no seu projeto, quer seja numa fase inicial, quer seja depois num processo de alavancagem. Muitas vezes problemas familiares, e eu não quis pôr aqui, mas quando estes problemas familiares têm a ver com problemas com os filhos, é sempre lá está, uma âncora muito grande para as pessoas avançarem. Esta parte do conflito de papéis é muito importante.
é muito importante. E queria falar um bocadinho mais alargadamente sobre esta parte do conflito de papéis. Há vários conflitos de papéis possíveis, mas há um que eu apanho imenso como coach e que é das primeiras coisas a desbloquear, que é o papel que eu tenho como colaborador quando eu estou numa empresa e o papel que eu tenho como empreendedor quando eu monto o meu projeto. Então são duas formas de identidade diferentes. Muitas vezes as pessoas vêm montar o seu projeto ainda no papel de colaborador. Ora, se eu venho montar o meu projeto no papel do colaborador, eu não vou conseguir chegar a um desenvolvimento grande do meu projeto. Ok? Porquê? Porque eu não tenho a solidez e a robustez suficiente para levar o meu projeto por diante. Estou sempre à espera, de uma maneira ou de outra, de cumprir ordens. Ok? E de fazer aquilo que é esperado de mim. Ora, quando eu sou empreendedor, eu tenho que ter isso dentro de mim, tenho que ter esse papel de rasgar dificuldades, rasgar véus dentro de mim, ok? Portanto, tenho que perceber que é uma vida muito mais exposta, é uma vida muito mais, no fundo, que exige muito mais coragem, existe muito mais individualismo, porque enquanto eu como colaborador faço parte de uma equipa e, portanto, não trabalho muito o individualismo, quando eu venho trabalhar empreendedorismo, eu tenho que trabalhar o individualismo. Como é que o individualismo se mostra no meu projeto? Através de eu passar as minhas ideias. Eu vou fazer, vamos pensar, eu vou trabalhar na área do coaching, como é o meu caso, mas eu vou trabalhar à minha maneira, naquilo que eu acredito que é a solução. E no meu caso é exatamente o somar a parte profissional com a parte de desenvolvimento pessoal. A parte de desenvolvimento da empresa com a parte de desenvolvimento pessoal. Esta é a minha missão, é alinhar as pessoas para poderem ter projetos melhores. Se eu não acreditar nisto, se eu não tiver isto muito claro dentro da minha cabeça, se eu não tiver a convicção de que a minha mensagem vai deixar uma marca, e aí é individualismo, se eu não tiver esta convicção, o meu projeto não vai ser um projeto conhecido. Pode ter algum sucesso, mas é sempre uma coisa mediana. Estão a ver? Porquê? Porque o meu porquê não é um porquê suficientemente profundo. O meu porquê tem que ser robusto, tem que ser profundo, tem que ter raízes, tem que ir lá a fundo até ao centro da Terra. Quando o meu porquê vai lá a fundo até ao centro da Terra, então sim, eu posso construir uma árvore centenária, que é a minha empresa, que é o meu projeto. A robustez de uma árvore centenária. Se o meu porquê é a raiz de uma pequenina erva, é muito fácil arrancar e mandar fora. Estão a ver? Claro que às vezes eu não tenho o meu porquê tão robusto logo desde o início, mas eu tenho que o trabalhar. E muitas vezes é interessante que é na relação com os clientes e naquilo que os clientes nos dizem que nós podemos construir a robustez do nosso porquê. Quando um cliente nos faz um elogio e diz, eu ainda hoje por acaso recebi um elogio, fiquei mesmo, até fiquei comovida, de uma pessoa que está a fazer o curso de gestão de tempo, e dei comigo a pensar, Teresa, lê isto várias vezes, porque isto é tão importante. Este feedback de uma cliente é tão importante que isto tem que contribuir para a robustez desta raiz, que já de si é forte, mas que tem que ficar ainda mais robusta. O porquê é mesmo um porquê que tem que ir em direção ao centro da Terra. E é isto que os testemunhos fazem, e é isto que o comentário positivo de um cliente faz, é tornar-nos mais conscientes da importância da nossa mensagem única. Okay? Portanto, para isso temos que ter o papel, não podemos ter um conflito de papéis, tem que ter o meu papel de empreendedora perfeitamente claro na minha cabeça. Este projeto é meu, sou eu que o desenvolvo, por isto e por isto. E porque eu acredito que há possibilidade de fazer as coisas diferentes, quer seja na área da cozinha, quer seja na área do secretariado virtual, quer seja na área da estética, quer seja na área dos seguros, quer seja na área de vender máquinas da Bimbi ou da Rainbow, aquilo que vocês quiserem. Eu acredito que este projeto onde eu estou pode ser feito de maneira diferente e só eu é que o vou fazer desta maneira. Porque eu vou fazê-lo assim, assim e assim. E com isso eu vou me diferenciar dos outros. Estão a ver? Quando a minha identidade é como se vocês conhecem as fotografias das auras, não é? Nós somos a pessoa que somos, mas depois temos uma aura à nossa volta. Aliás, é engraçado que se vê um bocadinho aqui a minha aura, que vocês conseguem ver. Portanto, imaginem que é como se a minha aura agora à volta tivesse um escudo protetor. Portanto, ela é energia, mas ela tem um escudo protetor. E esse escudo protetor dá-me a força interna e externa para eu ir para a frente do mercado e para eu fazer as coisas à minha maneira. Claro que eu depois vou ter que afinar, vou ter que testar e afinar as coisas para ser cada vez mais assertiva na maneira como eu lido com os clientes.
Sim, mas essa maneira de fazer diferente é, no fundo, a minha alavancagem para esta minha identidade dentro do projeto e para a identidade do próprio projeto, não é? Isto depois declina-se de muitas formas, declina-se no meu logotipo, na minha imagem, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu LinkedIn, não é? Todas as redes sociais, nos vídeos que eu possa fazer, tudo isso depois é a parte externa, não é? Que tem que ser trabalhada com estratégia, daquilo que eu faço. Mas começa tudo com esta parte interna. Começa tudo com esta parte interna. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, eu faço imensos posts, faço um post por dia e nunca tenho likes, nem nunca tenho interação. Porquê? Porque se calhar a parte robusta da identidade não está lá. Então, se é tudo externo, as pessoas descolam. Estão a ver? As pessoas ligam-se quando sentem que há interioridade, quando sentem que há autenticidade, quando sentem que há exatamente essa raiz que vai direto ao centro da Terra. Quando há um sentido profundo. Eu publiquei ontem, já muito tarde, no meu mural, vocês podem ver, e porque acho interessantíssimos estas várias, como é que eu vos vou explicar isto? Estas várias formas de passar e de manifestar este nosso eu profundo, esta nossa essência. E eu publiquei a reação de um coach vocal a um fado da Dulce Pontes. Se vocês quiserem ver, vão ao meu mural pessoal, Teresa Botelho. Eu tenho 2 murais, tenho Teresa Botelho Coach, que é a minha página profissional, tenho o mural meu pessoal. Vão ao meu mural pessoal porque é aberto e vejam a reação do coach à expressão do fado da Dulce Pontes. E ali nós vemos o porquê, através do canto, não é? Porque há muitas formas de expressar o meu porquê, através do canto, é de tal maneira impactante que ele que não percebe uma palavra de português, porque o homem é de Glasgow, fica completamente emocionado com aquilo que está a ouvir e fica completamente doido com aquilo que está a ouvir. Portanto, isto para vos dizer que esta essência, esta parte interna de nós, tem que estar, nós temos que saber ir ao encontro dessa nossa essência e depois temos que saber manifestar no nosso projeto. E quando nós conseguimos fazer isso, então sim, começamos a trilhar o caminho do sucesso. O caminho do sucesso em termos de vendas, o caminho do sucesso em termos de números de cliente, o caminho do sucesso em termos de faturação e a possibilidade, como aquela rapariga tem, de termos muitas notas, porque o nosso processo, o nosso projeto, os nossos produtos, os nossos serviços são algo que muita gente está interessada, porque faz sentido profundo para mim e há muita gente que se identifica e também vê sentido para si próprio naquilo que eu faço. Estão a ver? Portanto, a verdadeira chave do sucesso é quando eu tenho um projeto que chega aos clientes sob a forma de lhes resolver os problemas, de contribuir para uma vida melhor, de os fazer sonhar, de os fazer realizar aquilo que eles gostariam, mas que sozinhos não são capazes de o fazer. Pode ser, como eu vos disse, pode ser ter o bolo de aniversário de cake design mais fora do comum da vida, pode ser ter o penteado mais fantástico, pode ser ter, sei lá, o melhor seguro do mundo, pode ser ter o melhor carro, a melhor casa, aquilo que vocês quiserem. Mas é isso que as pessoas vêm à procura. As pessoas vêm à procura na nossa área, na nossa indústria, naquilo que nós trabalhamos, quem é a pessoa que melhor resolve os desafios que a pessoa tem. Porquê? Porque nós somos os técnicos especializados e as pessoas vêm recorrer a isso. É isso que as pessoas vêm à procura. Então, se a minha autoestima é frágil, sempre que alguém entra em contacto comigo, eu vou me sentir ameaçado. Como é que isto normalmente se declina? E sobretudo para quem trabalha com orçamentos, que é muito interessante. As pessoas dizem-me assim, Teresa, estou farto de fazer orçamentos e não vendo nada. E ficam zangadas e ficam, como é que eu ia dizer, ressentidas porque fizeram orçamentos e não venderam nada. Porque muitas vezes o que é que acontece? Eu estou convencido de mim próprio como técnico ou como técnica e estou do alto da minha cátedra a falar assim displicentemente para quem me pede um orçamento. E não sinto que a coisa mais importante da vida é servir o cliente. As vendas ao mais alto nível são feitas com 2 coisas, com humildade, com o conhecimento do seu valor. Quando eu sei qual é o meu valor, mas eu mantenho a minha humildade, eu estou a servir o cliente. Então eu não tenho que ter medo de fazer um orçamento. Eu tenho que sistematizar os orçamentos para eles não me darem muito trabalho, isso é fundamental, faço isso muitas vezes com os clientes, ou com os clientes, e depois faço orçamentos e vou melhorar inclusivamente os orçamentos, para conseguir, imaginem, se calhar em 5 orçamentos fechar 3, em vez de fazer 10 orçamentos para fechar 0 ou para fechar 1.
Estão a ver? E é assim que depois, através do trabalho da minha autoestima, ou seja, eu sou mais forte interiormente, eu posso me manter humilde, não tenho que estar em arrogância. Epá, lá mais um orçamento que me vem pedir que chatice. Quando eu detesto os clientes, eu não tenho clientes. Não é? Quando eu já estou farto dos clientes, os clientes a seguir começam, o próprio universo começa-me a tirar os clientes do caminho, porque tudo aquilo que eu manifesto é que eu detesto os clientes. Eu detesto os clientes porquê? Porque eu estou em arrogância, porque eu estou centrado sobre mim, quero o dinheiro dos clientes, mas não quero servir os clientes. Este é um dos maiores erros. Porquê? Porque muitas vezes lá está, a minha identidade ainda está no colaborador. Não fiz a passagem para a identidade de empreendedor / empresário. Quando eu faço essa passagem, eu percebo que a coisa mais importante da minha vida são as vendas, ou da vida da minha empresa. Se eu tenho vendas, eu tenho empresa. Se eu não tenho vendas, eu não tenho empresa. Portanto, eu tenho que fazer orçamentos, porque as pessoas não vão comprar sem saber o que é que vão pagar. E tenho que ser humilde no sentido de fazer muitos orçamentos. Olha, ainda para partilhar um pouco, pediram-me um orçamento para uma palestra em Leiria, e ontem à noite chegou a coisa, porque afinal vão fazer muitas outras coisas e não vão avançar com a palestra. Pronto. Claro que eu tenho uma formatação de orçamento para palestras e, portanto, não me custou muito fazer aquele orçamento. Eu arranjei um sistema de fazer orçamentos que é fácil. E, portanto, o orçamento não foi avante. Não foi avante. A senhora, inclusive, diz que agradece muito, porque é uma agência de comunicação, fica a ter-me conhecido, porque pode surgir uma nova oportunidade. Não fazemos a mínima ideia. O universo estará aí para trazer ou não uma nova oportunidade. Portanto, é normal que eu faça orçamentos e que nem 100% dos orçamentos sejam aceitos, mas eu tenho que ter esta capacidade de encaixe. Ora, se a minha autoestima é muito baixa, eu não tenho capacidade de encaixe. Estão a ver? E, portanto, lá está, o meu percurso como empreendedora pode não ser muito longo, porque eu sinto-me sempre a ser posta em causa. Bem, eu não tenho, relativamente àquilo que eu tinha pensado fazer, tu aléguas daquilo que eu tinha pensado fazer. Isto é suposto ser 1 hora, mas pronto. Deixem-me só, então, desculpem, vou acabar aqui com esta parte, porque isto também acho que é importante. Portanto, quando eu vos falava de conflitos de papéis, falo-vos sobretudo deste conflito de papel entre ser colaborador e ser empreendedor, que é um conflito que eu vejo muitas vezes. Também há às vezes o conflito entre ser mãe e ser profissional. Okay? E as pessoas muitas vezes entram aqui numa roda viva que começam mesmo com complicações muito, muito grandes. Lá está, porque se culpabilizam, porque têm o padrão de que eu tenho que estar sempre disponível para o meu filho ou para os meus filhos. E queria também aqui um bocadinho partilhar convosco. Eu tive uma fase da minha vida em que estava dentro de aviões todas as semanas, geria estas 6.500 mulheres e em casa tinha 5 filhos. Portanto, não são todos meus, eu tenho 3, mas o meu marido tinha 2 do primeiro casamento, portanto, eu tinha que ter esta ideia dos meus papéis muito clara. E o que é que eu percebi também, que no fundo foi alvo de estudo, é que muitas vezes o que é importante não é o tempo, a duração de tempo que eu estou com o jovem ou com a criança, mas sim a profundidade e a vivência desse tempo. Então, um pai ou uma mãe que estão o tempo todo no telemóvel com a criança, é como se não estivessem ali. Um pai ou uma mãe que estão a vivenciar aquele momento como momento único com o meu filho ou com a minha filha ou com os meus filhos, a vivência do tempo lá está, é uma vivência profunda de consciência e de significado. E é isso que as crianças procuram. Para as crianças, amor é darmos o nosso tempo. O amor é quando nós damos a uma criança o nosso tempo. Então, se eu dou tempo de qualidade ao meu filho, à minha filha, aos meus filhos, eu não tenho que ter problemas com esse papel de mãe. Agora, eu não posso dar um tempo em que eu estou a dar as horas, mas não estou lá. E eu hoje em dia vejo isso muitas vezes e é uma coisa que me deixa um bocadinho desesperada, porque lá está, porque a minha formação na área da psicologia deixa-me fora de mim quando eu vejo uma criança dizer 20 vezes ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, e 20 vezes a mãe não ouve nem escuta. Claro que a mãe ouve, não é? Mas faz de conta que não está. Portanto, cuidado com isso, não é? Aí depois eu vou entrar em conflito de papéis, porque eu quero ser mãe, mas depois eu não tenho tempo. Porque eu quando tenho tempo também já não sou mãe. Estão a ver? Portanto, temos que ter as coisas bem claras e temos muitas vezes que, se somos mães, e que a maior parte das vezes somos, temos que ter uma agenda muito mais bem controlada do que se não formos mães, porque se não formos mães podemos fazer as coisas em qualquer hora e conseguimos sempre tempo para fazer de uma forma menos estruturada, mas as coisas correm bem. Se somos mães, a coisa é mais complicada. Portanto, às vezes também há conflitos nos papéis entre marido e mulher,
porque, como eu vos disse, eu geri, fui diretor-geral da Mary Kay, e muitas vezes nós víamos que quando as senhoras começavam a ganhar mais que os maridos, entravam em grandes conflitos dentro do casal. Portanto, enquanto a senhora ganhava, imaginem, 300 euros, 400 euros, 500 euros, a coisa ia bem. A senhora começava, o marido ganhava 800 ou 900. E estamos a falar porque o negócio estava aberto a pessoas com todo o tipo de instrução, como ainda está, não é? Mas depois a mulher começava a ganhar 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000. Às vezes, quando chegava aos 2000, o casamento rebentava. Estão a ver? Porque muitas vezes o homem, ainda de uma maneira muito tradicional, achava que tinha que ser ele a garantir o valor mais alto dentro de casa. E isto era complicado. Eu posso partilhar convosco, porque tem graça, e também foi, no fundo, foi a maneira que eu tive de resolver melhor a situação. Eu tinha um clube de maridos, e muitas vezes nas viagens de incentivo, porque fazíamos muitas, os maridos, que eram pessoas que já tinham integrado tudo isto e, portanto, que não tinham este tipo de conflitos com as suas mulheres, ajudavam-me a falar com os novos maridos, quando as senhoras ganhavam pela primeira vez uma viagem, e portanto os maridos ainda vinham naquela grande revolução, que empresa é esta, onde as pessoas ganham carros e ganham viagens, e a minha mulher agora se calhar vai ter a ideia de mandar em mim, e portanto ela é que, pronto. E este clube de maridos ajudava os novos maridos a pensarem de uma maneira mais lógica e menos emocional, e portanto no fundo, porque elas muitas vezes estavam, eu diria 99% das vezes, estavam a fazer aquilo para o bem da família, não era para irem contra o marido. Portanto, estes conflitos nem sempre são conflitos da mulher, mas se numa relação a dois o homem entra neste tipo de conflito, também pode ser muito complicado para a mulher, ok? E portanto muitas vezes a mulher pode ser levada a ter que escolher entre não evoluir ou sair do casamento, ou sair da relação. Estão a ver? E isso é muito desafiante, sobretudo quando o casamento ou a relação são positivos e são bons e a pessoa gosta da outra pessoa, não é? Portanto, aqui a parte dos conflitos de papéis havia muito para dizer sobre isto, claro que não me vou alongar, mas sim, é um dos travões das mulheres. Depois outro travão, falta de conhecimentos técnicos, como eu vos disse, eu todos os anos estou a fazer certificações, portanto eu aconselho a que vocês nunca parem tecnicamente, continuem sempre, pode haver um ano em que evoluímos mais, pode haver um ano em que fazemos menos coisas, mas continuem sempre a investigar, a saber, a ver a concorrência, assinem newsletters de outras empresas internacionais que sejam da vossa área, para receberem como é que eles comunicam, porque daí vem muita inspiração e é importante. E depois, muitas vezes, falta de consistência, falta de disciplina, falta de persistência. Portanto, se eu não tenho a consistência de todos os dias me dedicar ao meu negócio, e posso me dedicar ao meu negócio 4 horas, posso me dedicar ao meu negócio 8 horas, posso até dedicar-me ao meu negócio 10 horas, mas não é viável, não é execuível que eu me dedique 12 horas todos os dias, porque então vou rebentar comigo, não é? Não tenho hipótese de repor a minha energia. Portanto, nem 8 nem 80, dar as horas que eu sei, mas fazê-lo de forma assertiva e de forma produtiva, ok? Depois ter essa disciplina, ter a disciplina também que eu muitas vezes aconselho, fazer exercício físico. Hoje em dia vocês sabem, há imensas coisas na net, façam, se não têm hipótese de ir ao ginásio, façam em casa, mas façam 2 a 3 vezes por semana, nos dias que não fazem o vosso yoga, o vosso pilates, aquilo que for, façam uma caminhada, porque ajuda imenso a libertar a energia mental e a conseguirmos o nosso equilíbrio energético e físico. E depois a persistência, porque muitas vezes nós abandonamos as coisas quando estamos a muito pouco de conseguir concretizar um grande sucesso. Porquê? Porque não estamos a ver a luz ao fundo do túnel. Então, a falta de persistência muitas vezes faz com que o projeto não tenha o sucesso que deveria ter, porque a pessoa não esteve lá até ao fim. E, portanto, as coisas correram menos bem e acabou por não conseguir chegar a esse sucesso, à tal imagem do dinheiro, não é? Onde eu queria chegar e onde eu sei que posso chegar, e que seria tão benéfico para mim. Digam-me lá, quem é? Marcelo Rebelo, adorei tudo, deixa-me cá ver o resto. Maravilhoso, adorei tudo, preciso sair para atender, vai ficar gravado, penso que este tipo de discussão e orientação é fundamental nas MAU, gratidão pela oportunidade. Obrigada também, Marcelo, gostei muito de ter aqui, muito bom, e vamos falar, que eu também gostava de a conhecer melhor. É o que fazemos com as nossas patrocinadoras, crescermos todas em conjunto, é verdade, e por isso é que é tão importante, e apoiarmos a comunidade. Por vezes as pessoas entendem tudo como um ataque pessoal, é muito difícil lidar com elas, verdade, lá está. Sempre que a pessoa entende as coisas como um ataque pessoal, nós temos que perceber que a pessoa tem uma baixa autoestima, ok?
Portanto, ter uma conversa e esclarecer, olha, não estou aqui, isto não é um ataque, é simplesmente eu estou a falar porque acho que é importante dizer isto com calma. Obrigada pela partilha, a Luísa Barreto. Não consegui ver tudo, mas o pouco que vi adorei. Não há problema, Luísa, depois fica gravado, está bem? Já está gravado, depois vocês podem ver. E pronto, questões. Vejo a Ana Molê também aqui, muito bom. Olá, Ana. E quem tiver perguntas, diga, por favor, porque estamos a chegar ao fim desta nossa partilha, que é sempre muito bom, como vocês sabem, e vamos ter a próxima sessão, deixem-me ver aqui, portanto será na quinta-feira às 7 da tarde, quem quiser já sabe, o tema vai ser de empreendedora a empresária, os desafios desta passagem, não é? Que também tem no fundo subjaz aqui toda esta parte, a autoestima, da disciplina, tudo isto, como é que e também depois a técnica da alavancagem, como é que tecnicamente se alavanca o negócio. Questões, perguntas, está tudo tão em silêncio? Agora fico eu em silêncio um bocadinho para vos ouvir. Daniela, conte-nos. Eu tenho uma questão. Há assim alguma técnica para nós trabalharmos? Eu sei que se calhar é muita coisa para dizer em tão pouco tempo, mas há alguma técnica para trabalhar um pouco mais a autoestima? Porque às vezes, especialmente no mundo online, a pessoa pode muito mais depressa ir-se abaixo com comentários, com julgamentos dos outros. Então, a pessoa, se já não tem uma boa autoestima, se calhar vai mais depressa abaixo do que outra pessoa. Há alguma técnica para ir trabalhando isso? Bem, eu sou um bocadinho suspeita, mas eu tenho um curso que se chama Propósito de Vida, ok? E que é um curso que eu recomendo a toda a gente. No curso Propósito de Vida é exatamente isso que estamos a fazer, é trabalhar o meu alinhamento, a minha autoestima e a minha razão, o meu porquê. Quando eu estruturo isso de forma forte, eu aguento-me nos embates e aguento-me nos ataques e nas situações, ou mesmo quando me sinto sozinha e me vou abaixo, tenho uma robustez completamente diferente. Portanto, não há nada de mágico que eu possa fazer. Eu posso sempre, por exemplo, fazer meditação, como eu estava a dizer, eu posso fazer yoga, tudo isso eu posso fazer, mas eu acho que quando eu sinto mesmo essa situação, eu tenho que ir um bocadinho mais profundo e fazer esse tipo de trabalho, está bem? Por isso é que eu criei o curso teve 17 edições ao vivo, e agora vai para a terceira ou quarta edição online, portanto é um curso online, são 4 semanas, tem depois o propósito de vida nível 1 e nível 2 e as pessoas, os testemunhos são extraordinários, portanto eu vou começar o lançamento desse curso no início do mês e o curso vai começar depois em julho, portanto o início do curso será dia 5/7. Entretanto, eu vou fazer uma viagem, vou estar fora de Portugal, mas toda a parte do lançamento está pensada e, portanto, se a pessoa sentir isso, é mesmo aquilo que eu aconselho. E vai ver que o curso vai ter um bónus extraordinário, portanto, é assim. Quando eu sinto isso, todo esse dinheiro que eu possa gastar no curso não é gasto, é investido. Portanto, faz todo o sentido. E resolvo o assunto de uma maneira muito mais profunda e muito mais rapidamente do que se eu andar aqui não sei quantos anos sozinha a tentar resolver e não consigo chegar a parte nenhuma. Pronto, este curso, o curso de Propósito de Vida, foi um curso que eu criei porque eu própria tive, como vocês viram, que reformular a minha vida várias vezes e depois, em determinada altura, já como coach, começaram a mandar muita gente, tipo executivos, homens e mulheres de 40, 50 anos, que tinham perdido o seu emprego e que não conseguiam de todo sair de uma depressão brutal. E ao fim de atender, sei lá, 20, 25 pessoas, eu pensei, não, eu vou pôr um curso de pé só sobre isto, porque eu acho que isto é muito importante e acontece muito mais vezes do que aquilo que as pessoas pensam. E também já não tinha horas para atender as pessoas. Então, fazia todo o sentido fazer o acompanhamento como faço, porque os meus cursos têm sempre esse acompanhamento, como estamos aqui, não é? E depois uma parte gravada, em que a pessoa vai fazer os exercícios e vai avançar e depois partilha, e é muito poderoso, muito poderoso. Está bem? Vou ler aqui a Vera, este tema é muito importante, pois lidar com o dinheiro é o mais difícil para uma empreendedora. Eu estou a iniciar o meu projeto e, embora saiba da transformação que consigo fazer na vida das pessoas, tenho dificuldade em precificar, pois, em dar preço ao meu trabalho. Sim, senhora. É muito comum, Vera, tudo isso se resolve, ok? Se precisar de ajuda, diga-me, tenho muito gosto em ajudá-la, pode fazer uma sessão individual, pode fazer um acompanhamento, aquilo que vocês quiserem. Eu estou disponível para ajudar, há sempre um preço especial para as mal, portanto é só uma questão de entrar em contacto e saber, está bem? Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Eu queria dar a oportunidade a alguém, só que tenho outra pergunta. Então vá, avance, não faz mal. Quanto à parte do conflito de papéis, não é? Certo.
relação homem-mulher, quando não é, a minha questão não é o ganhar mais do que o homem, mas sim o ter mais resultado, que não está intrinsecamente ligado ao dinheiro. Ou seja, quando os dois fazem a mesma coisa, têm o mesmo trabalho, só que cada um faz por si e a mulher começa a ter mais resultado do que o homem. Às vezes há aqui um conflito, e eu vou falar, isso acontece comigo, não é? Eu começo-me a sentir mal e retraio-me. Em vez de eu avançar, às vezes eu retraio-me aqui um pouco porque sinto mal de estar a ter mais resultado do que o meu namorado, neste caso. Daniela, eu diria que isso é muito frequente, ok? Porque tem que ler o Eckhart Tolle. Depois, se quiser, mande-me uma mensagem que eu mando-lhe o livro. O Eckhart Tolle é um autor que eu sigo e ele diz que hoje em dia nós, e ele trabalha a nível mundial, não é? As mulheres têm um nível de consciência normalmente superior ao dos homens, ok? Portanto, não tem que se penalizar porque isso é o que está a acontecer em termos universais. A mulher, pelo seu papel de mãe, pela sua forma de estar, pela sua consciência, muitas vezes vai a um nível de compreensão e a um nível também de sucesso, diremos assim, mais alto ou mais bem conseguido, mais bem conseguido do que o homem, porque pela sua natureza. Portanto, isso acontece em si como acontece em muitas das mulheres, eu diria muitas mulheres. Nós não temos que nos retrair. Agora, o que nós temos é que muitas vezes encontrar uma forma de expressar isso para o bem comum, ou seja, para o bem do casal. Então imagine, eu, em vez de me retrair, porque isso não é bom para mim, porque me vai frustrar, nem é bom para a relação, vou construir um projeto comum onde os dois podemos estar envolvidos, que nos alimente em termos de crescimento e de evolução. E pode ser fazer uma viagem por ano, pode ser ir conhecer qualquer coisa diferente, fazer um curso, os dois fazermos um curso, está a ver? E em vez de, dentro do casal, existir a separação, porque estou a ir mais longe e ele está a ficar, não, eu tenho esses momentos, mas depois faço momentos de união, para depois fazer outros momentos, para depois fazer os momentos de harmonização. Agora, isso obriga a uma ginástica e uma inteligência grande, mas também leva a si para outro patamar, ok? Portanto, nunca pensar que ao fazer isso está contra ele, mas sim estou a teu favor e a favor, vocês não sei se têm filhos ou não, mas a favor da nossa vida em comum, não é? E daquilo que podemos proporcionar para os dois. Quando nós fazemos isto e fazemos isto de coração, a outra pessoa também percebe isso. Sim, a outra pessoa até compreende, mas eu é que sinto mal e sinto na obrigação de o ajudar para ele também a subir. Só que eu, ao estar a focar-me nas coisas dele, eu desfoco das minhas. Cuidado com isso, cuidado com isso. Pois é, esse o meu problema, que às vezes eu vou abaixo, eu já podia estar muito mais longe, eu tenho a consciência disso, mas não estou também porque eu tiro esse foco para ele, para o ajudar. Agora diga-me uma coisa, tem maneira de ele ajudar na sua atividade? Nós fazemos a mesma coisa. Não, Por mas isso, vocês vão em paralelo, mas há maneira de, uma vez que vai mais alto, há maneira de ele ajudar assim na sua atividade? Especificamente? talvez sim. Pronto, então se houver maneira, pode incluí-lo no seu sucesso, porque aí volta a ser um sucesso da equipa. Definir bem os papéis, cuidado, que é para não ficarem as coisas indefinidas. Não. Olha, eu vou precisar de ajuda porque isto está a continuar a crescer, mas eu acho que isto faz todo o sentido de ser um projeto em que tu também estás envolvido. Pronto, cuidado que se a relação acabar, tem que ser possível de separar as coisas, ok? Portanto, temos que ter aqui algum discernimento. Mas sim, pode dizer, olha, este aspecto, este e este, que eu preciso de ajuda, em vez de ir buscar alguém de fora, gostaria muito que tu me ajudasses nestes aspectos. E depois fazer tipo uma descrição de funções. Esta responsabilidade, esta e esta, com estas tarefas, estas e estas. Okay? Fica por escrito, fica perfeitamente claro, de hoje para amanhã, corre tudo bem, ele sente que é parte daquilo que correu bem, corre tudo mal. Essas tarefas podem ser dadas a uma pessoa externa, ou pode voltar para si, para não pôr em questão o seu projeto. Está bem? Obrigada. Nada, nada. Bem, estamos nas 11h11. 11h11, hein? O universo está connosco, que bom. E pronto, e se não há mais questões, vou só aqui ler um outro comentário da Sílvia. Olá, Sílvia, que bom. Adorei, Teresa, és uma mulher incrível, sempre que te vejo aprendo imenso. Acredito que a grande diferença em ter sucesso ou não é sem dúvida o trabalhar em ti e ser persistente. Jim Rohn dizia, trabalha mais em ti do que no teu trabalho.
eu sinto isso na pele há 18 anos enquanto empreendedora. É isso mesmo, não é? Trabalha mais em ti mesmo do que no teu trabalho, do que no teu projeto. E quanto mais longe formos, mais o nosso projeto vai crescer. Portanto, deixo-vos com esta mensagem da Sílvia. Já sabem, estou à distância de um clique, redes sociais, da maneira que quiserem, e pronto, estou disponível para vos ajudar naquilo que for necessário. Está bem? Um beijinho grande. O resto... Obrigada, Teresa. Qual era o autor que estava a referir à Daniela, que segue? O Eckhart Tolle. Ok. Eu depois posso pôr isto no grupo das MAU, posso pôr lá um bocadinho sobre o Eckhart Tolle e pôr um livro que eu refiro. Sim, por favor. Está bem, obrigada, Teresa. Nada. Camila, diz-me. Eu adorei, como sempre, não é? Só fazer aqui uma à parte. A Teresa até agora foi oradora em todas as nossas conferências. Isto para nós é um problema, porque eu começo a pensar, temos que variar, não é? E este ano não pus a Teresa como oradora, mas depois pensei, falta aqui qualquer coisa. Então, a Teresa, podes fazer os workshops. É que realmente é muito importante, não é? A tua intervenção é muito terra a terra, muito ligada à experiência das pessoas, eu acho que é fantástico. Não se esqueçam que amanhã às 7 horas tem mais um workshop. Foi-vos enviado por e-mail o link de acesso, está bem? E também coloquei aqui no bate-papo, ok? Portanto, amanhã às 7 horas temos novamente com a Teresa. Aproveitem porque é um momento de crescimento incrível. Eu vi que várias pessoas chegaram mais tarde, não se preocupem porque nós temos os workshops gravados, está bem? É sempre melhor vocês participarem ao vivo, não é? Podem colocar as vossas questões em direto, de qualquer maneira nós estamos a gravar e depois vamos disponibilizar, está bem? E pronto, Teresa, és fantástica, obrigada. Obrigada, Camila. Fico tão contente. Olha, adoro ver o grupo a crescer, estou mesmo feliz, é muito bom. E o teu trabalho, o trabalho da Carla e toda a equipa neste momento é extraordinário. Portanto, muitos parabéns também pela conferência, por todos os sucessos. E já sabes que eu chego-me à frente ou chego-me atrás, consoante aquilo que vocês quiserem. Como dizem os americanos, please use me, não é? Façam de mim aquilo que vocês quiserem, que eu estou disponível com todo o gosto sempre para tudo, está bem? Obrigada, Teresa. Então, até amanhã às 7 horas. Não se Então vá, um beijinho grande, até amanhã. Beijinho. Fiquem bem.